Olá! Para quem está na jornada dos concursos públicos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, é figurinha carimbada, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo em 3 artigos que são essenciais e que, olha, despencam em prova: o 5, o 6 e o 7. Bora descomplicar isso de uma vez por todas? A grande pergunta que fica é: como é que essa lei, na prática, consegue amarrar e definir as regras do jogo para o orçamento que mexe com a vida de todo mundo no país? É justamente isso que a gente vai decifrar, com foco total no que as bancas examinadoras costumam cobrar. Bom, nosso roteiro aqui é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente entende o panorama geral do planejamento fiscal. Daí, a gente mergulha de cabeça no artigo 5, que é o coração da lei orçamentária. Depois, a gente desvenda o tal do artigo 6, o famoso artigo vetado, e para fechar, vamos entender o artigo 7 e essa relação entre Banco Central e Tesouro Nacional. Certo, vamos começar pelo alicerce de tudo. Para a gente conseguir entender o artigo 5, é fundamental dar um passo atrás e olhar a foto completa. Onde é que a Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, se encaixa nesse grande quebra-cabeça do planejamento das contas do país? Pensa nisso como se fosse uma escadinha. Lá em cima, o primeiro degrau é o PPA, o Plano Estratégico de 4 anos. No meio do caminho tem a LDO, que é o guia que estabelece as metas para cada ano. E por último, o degrau mais concreto é a LOA, o orçamento em si, com todos os detalhes. O artigo 5, que é o nosso foco agora, dita as regras justamente para esse último degrau. Agora que a gente já tem o mapa, vamos dar um zoom no artigo 5. Ele funciona como se fosse o DNA do orçamento, sabe? Ele define a estrutura, o que a LOA precisa ter para ser, bem, para ser a LOA. E a primeira grande regra do artigo 5, talvez a mais importante, é a da compatibilidade. A LOA não pode ser uma ideia que surgiu do nada. Ela precisa estar em perfeita sintonia, precisa conversar com o PPA, com a LDO e com a própria LRF. É um sistema totalmente integrado. E o que mais? Bom, a LOA tem que vir acompanhada de medidas que compensem qualquer renúncia de receita. E, importantíssimo, ela precisa ter uma reserva de contingência. Pensa nisso como uma reserva de emergência, uma rede de segurança para cobrir gastos inesperados e outros riscos fiscais. Mas não para por aí. O artigo 5 também age como um verdadeiro guardião do orçamento. Ele impõe regras bem rígidas sobre a dívida pública e, principalmente, sobre o que é expressamente proibido de constar na lei orçamentária. E aqui, a palavra de ordem é transparência. O artigo 5 basicamente obriga que tudo, absolutamente tudo, sobre a dívida pública, despesas, receitas, o refinanciamento, esteja lá, preto no branco, dentro da LOA. Nada pode ficar de fora. A ideia é que a gestão seja totalmente transparente. E aqui, muita atenção, concurseiros, porque isso é ouro para a prova. É vedado, ou seja, é proibido colocar no orçamento um crédito ou uma despesa com uma finalidade vaga, imprecisa ou com valor ilimitado. Traduzindo, nada de cheque em branco no orçamento público. Cada real tem que ter um destino claro e um teto bem definido. É o princípio da especificidade em ação. Agora vamos para uma pegadinha clássica, daquelas que derrubam muita gente. O artigo 6º. A importância dele não está no que ele diz, mas justamente no fato dele não dizer nada. Vamos entender isso. Pois é, a resposta é essa aí, simples e direta. O artigo 6 foi vetado. Ele não tem efeito legal, não existe no mundo jurídico. Então, se aparecer alguma questão na prova falando sobre o que diz o artigo 6 da LRF, já sabe, é pegadinha. Ele simplesmente não tem validade. Para fechar o nosso trio de artigos, chegamos no artigo 7. O foco aqui muda um pouco. A gente vai entender a conexão financeira entre duas peças-chave da economia, o Banco Central do Brasil e o Tesouro Nacional. Como é que o resultado de um impacta o caixa do outro? A lógica aqui é bem direta, olha só. Se o Banco Central fecha o balanço com resultado positivo, ou seja, com lucro, essa grana vira receita para o Tesouro Nacional. É dinheiro novo entrando no caixa do governo. Agora, se o resultado for negativo, esse prejuízo vira uma obrigação, uma dívida que o Tesouro tem que cobrir para o Banco Central. E aqui vai um detalhe que as bancas adoram cobrar: prazo. Quando o Banco Central tem lucro, esse dinheiro tem que ser transferido para o Tesouro em, no máximo, 10 dias úteis depois da aprovação dos balanços. Grave bem esse número, 10 dias úteis, porque é o tipo de detalhe que define uma questão. Então, para a gente amarrar tudo, o artigo 5 é o grande manual de instruções do orçamento, o artigo 6 é a famosa página em branco, a pegadinha do artigo vetado, e o artigo 7 é a ponte que liga os resultados do Banco Central diretamente ao caixa do Tesouro Nacional.
Simples, né? Entender a lei, como a gente fez agora, é o primeiro grande passo. Mas a reflexão que fica é: como é que toda essa teoria, todas essas regras, se transformam em prática no dia a dia? A execução do orçamento reflete mesmo toda essa responsabilidade que a lei exige? É aí que a teoria dos concursos encontra a realidade da gestão pública no Brasil.